Olá, eu sou o Dr. Jamil Abdo, falando para o canal do YouTube da ABDO Advogados. E hoje nós vamos falar sobre holding familiar, sobre holding. Por que criar uma holding? Vale a pena isso, Dr. Jamil? Nós vamos falar sobre isso agora. Uma holding familiar, ela existe justamente para proteger o patrimônio de uma família ou de algumas pessoas, fazer um planejamento tributário, prever a sucessão e uma série de outros benefícios. É extremamente vantajoso ter uma holding familiar. E eu dou um exemplo clássico para vocês. Nos Estados Unidos, basicamente as pessoas compram bens e imóveis em nome de holding. Mas por que, Dr. Jamil? Porque a base de fixação dos tributos chega a 50% do patrimônio ou mais. No Brasil, com a reforma tributária, com a voracidade com que os governos cobram os impostos, é natural que numa sucessão, numa herança, seja taxado cada vez mais. Por isso, uma holding familiar é fundamental, porque infelizmente quando se perde um sócio, um parente, um familiar que está na holding, simplesmente se altera o contrato e não precisa ter aquele monte de custos que se tem com o inventário. A praticidade de vida de uma holding é extraordinária. A questão de economia de tributos é fantástica. E a questão também que se fala muito pouco, que é a proteção do patrimônio. Uma holding, ela blinda a base patrimonial das pessoas. Claro que ninguém vive para criar problemas, para fazer coisas erradas, mas somos humanos e durante a vida acontecem coisas que a gente não previa, que a gente não esperava. Se o patrimônio está na holding, é muito difícil que ele seja pego. Muito difícil. Então a holding patrimonial, a holding familiar, uma holding, ela é recomendada desde a antiguidade. Eu falo isso há muitos anos, que deve ser criada uma holding para cada pessoa, para cada família, para cada negócio, porque dali tem uma série de planejamentos que só fazem o bem, eles só trazem coisas boas para as pessoas. E é lícito, é dentro da lei, não tem absolutamente nada de ilegal em ter uma holding familiar. Ali tu consegue distribuir os lucros, fazer a questão de planejamento tributário, planejamento sucessório, blindagem patrimonial e uma série de outras coisas. Ao longo da minha carreira, eu não vi uma pessoa que fez uma holding e se arrependeu. Gostou? Dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal e a gente se vê numa próxima.